Amados, vamos abrir a escritura na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler aqui os versículos 13 e 14. Vamos ler o 12 também para dar um sentido mais completo, né? Diz assim, olha, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até está ótimo. Na semana passada, nós, ao retomarmos o estudo dessa epístola, nós começamos a abordar esses dois versículos dessa primeira parte de Efésios, versículos 13 e 14, que falam das bênçãos do Pai por meio do Espírito Santo a nós. Isso porque, como já temos falado, Paulo apresenta as bênçãos do Evangelho, ou as bênçãos de Deus por meio de Cristo, em 3 blocos. Ele vai falar nos versículos 4, 5, acerca da eleição e predestinação, a escolha divina e a predestinação divina. Já abordamos esse assunto. Quem precisar de compreender melhor deve voltar às ministrações anteriores. Depois, no versículo 7 e 8 e 9, o apóstolo fala sobre as bênçãos do Evangelho por meio do Filho. Ele fala sobre a redenção por meio da graça de Deus. E ele fecha, então, esse grupo de bênçãos espirituais nos versículos 13 e 14, falando das bênçãos por meio do Espírito Santo. Que fala acerca, propriamente dito, do Espírito Santo enquanto o selo sobre aqueles que ouviram e creram na palavra da verdade, o Espírito Santo enquanto penhor da nossa salvação. Bem, no geral, se entende que o Deus único, revelado nas Escrituras como o Deus trino, e assim ele se revela, sobretudo em razão da sua obra, né? Ou seja, para você compreender a amplitude da obra de Deus a nosso favor, a Escritura dispõe nessa visão triunitária de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Levando em conta que devemos perceber essa triunidade divina como sendo conceitos referentes à obra do único e verdadeiro Deus. Não podemos absolutamente ir para o campo das discussões que não agregam nada à nossa salvação, acerca de pensar em 3 deuses e toda aquela discussão já antiga, que até hoje nunca deu nenhum resultado, senão divisão no seio da igreja. Então, ao abordar essas bênçãos, da salvação, Paulo, ele coloca que o Espírito Santo, ele chega a nós, ele vem a nós, no sentido de se tornar para nós o selo e o penhor da salvação. Esses são os 2 pontos principais que nós temos que tratar, mas eu não poderia ir imediatamente tratar do penhor e do selo, sem antes conversar com os irmãos acerca das condições, quando Paulo diz assim no versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Então ele fala acerca do ouvir a palavra da verdade, e nos fala acerca, não somente de ouvir, mas crer na palavra da verdade, que é o evangelho da salvação. E na semana passada, nós paramos exatamente fazendo esse questionamento. Será que nós temos de fato ouvido a palavra da verdade? Ou será que nós temos de fato crido no evangelho da nossa salvação, que é a palavra da verdade? Eu digo isso porque nós vivemos num tempo tão difícil, um período de, digamos assim, em que a religião, ela se institucionalizou de tal maneira, não somente no seu aspecto externo, enquanto instituição, mas sobretudo na mente e no coração daqueles que supostamente creem. O que eu quero dizer com isso? É que nós aprendemos muitas coisas acerca de Deus, do ponto de vista teológico, enquanto meros conceitos,